Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Uma estranha passageira. Boa noite, meu amigo Luciano. Eu me chamo Matheus. Eu trabalho como taxista e essa é uma tarefa que, embora para alguns seja estressante, no meu caso é totalmente o contrário. Conversar com passageiros e saber como as vidas das pessoas podem ser tão diversas em comparação com outras é um pouco interessante. Sim, é um pouco cansativo, mas eu me acostumei a ver o copo meio cheio. Esses pensamentos me provocaram um nível de confiança tão elevado que me fizeram tomar uma decisão não só duvidosa, mas também questionável e que deu origem a essa história que ocorreu em 2019. Eu sempre gostei de me relacionar bem com os outros colegas taxistas. De fato, com alguns, eu tinha um grupo no WhatsApp para saber sobre qualquer acidente ou outra coisa que atrapalhasse as vias e provocasse atrasos. Por conselho de um amigo, eu comecei também a usar o aplicativo do Uber, já que dessa forma eu podia conseguir mais passageiros, já que eu não precisava ficar rodando e o aplicativo fazia essa busca para mim. Para ser honesto, isso me foi muito útil. A mudança foi notada principalmente nos meus rendimentos, e isso não só melhorou o meu ânimo, mas também o da minha esposa que estava grávida na época. O dinheiro extra que eu fazia rodando por esse aplicativo era guardado para o nascimento do bebê, e o que sobrava, no final do mês usávamos para ir comprando as coisas que ele iria precisar. Não queríamos que o parto nos pegasse de surpresa, e graças a Deus, íamos bem em todos os aspectos que se podiam considerar essenciais. Então, do nada, alguns colegas começaram a dizer que de madrugada surgia uma solicitação no aplicativo de um passageiro que se encontrava fora da cidade. Segundo alguns, todos os taxistas que aceitavam desapareciam. Eu me mantive muito cético quanto a esse assunto, já que, curiosamente, os que desapareciam não eram conhecidos meus. Assim eu não podia comprovar se era verdade ou só uma farsa, uma história para assustar meus colegas e reduzir a concorrência. Mas mesmo assim, o assunto desse passageiro ressoava na minha cabeça. Eu não conseguia tirá-lo da mente, não importava o que eu fizesse para me distrair. Então aconteceu que um dos meus colegas mais próximos me escreveu dizendo que aceitaria o serviço desse passageiro à noite. E no dia seguinte, tal como se dizia, ele desapareceu. Foi nesse momento que eu confirmei que os rumores eram verdadeiros e eu considerei seriamente desinstalar o aplicativo para não me ver tentado a aceitar. Eu não dei atenção a essa ideia, mas eu paguei caro por não ter coragem suficiente. Uma noite eu estava deitado ao lado da minha esposa quando eu ouvi o meu celular tocando. Chegavam notificações sem parar, isso me acordou e me fez investigar do que se tratava. Ao olhar, eu percebi que era um passageiro solicitando um carro às 2 da madrugada. Minha surpresa foi porque eu nem sequer tinha Wi-Fi ou os dados móveis ligados. Não havia maneira daquela notificação chegar, mas ela chegou. Eu a ignorei e consegui voltar a dormir sem problemas. No dia seguinte, logo pela manhã, revendo o grupo no WhatsApp, eu encontrei mensagens onde meus colegas diziam que haviam encontrado vários corpos em um cemitério clandestino na saída da cidade. Exames ainda seriam feitos para identificação, mas a suspeita da polícia era que aqueles corpos eram dos taxistas desaparecidos que eu até então acreditava serem frutos de uma história inventada. Quando a noite chegou, eu ainda estava muito impressionado com a notificação que eu havia recebido e as horas passaram voando. Eu não sei em que momento isso ocorreu, mas quando eu olhei o meu relógio, ele marcava exatamente 2 da madrugada e eu fiquei impressionado. Minha noção de tempo havia se perdido por completo e então chegou a notificação daquele passageiro.
Dessa vez, ela trazia um pouco mais de detalhes. Eu vi que se tratava de uma garota aparentemente normal, mas o que me impactou foi a grande quantidade de dinheiro que ela oferecia pelo serviço. De fato, eu decidi aceitar e em seguida ela deixou um comentário dizendo que se tudo corresse bem, ela me daria ainda mais. Eu só pensei na minha mulher grávida e que aquele dinheiro nos ajudaria muito, então eu fui. Eu tentei manter a mente em branco, sem estresse nem nada, tentando me convencer de que era apenas uma passageira comum e pronto. Claro que era impossível ignorar que se ela oferecia todo aquele dinheiro, alguma coisa deveria ter ali. Eu cheguei depois de meia hora e eu a vi parada ao lado da estrada com uma bolsa pendurada no ombro e os braços cruzados. Eu parei ao seu lado e, gentilmente, ela perguntou se eu era o motorista do Uber. Eu disse que sim. Ela entrou e imediatamente eu dei a volta para irmos em direção ao local indicado no aplicativo. Então, o medo não era o que me deixava desconfortável, mas sim a sua beleza. Ela era exageradamente bonita e a sua voz angelical me cativava. Ela começou dizendo que pensava que ninguém iria aceitar o serviço, e sem que eu mencionasse, ela tirou 2 maços de notas que colocou ao meu lado. Ela disse que o resto seria por transferência, e eu concordei com a cabeça. Ela me deixou nervoso a um ponto que eu nem entendia por quê. Nós mantivemos uma conversa normal, e de repente ela me pediu para parar. Eu parei e perguntei o que havia acontecido. Ela saiu do carro, examinou algo ao lado da estrada onde só havia mato, e depois de alguns segundos ela voltou para o carro. Continuamos o caminho e, ao perguntar, ela disse que depois me contava. Eu fiquei intrigado, pois ela não parecia ter mais intenções comigo, mas eu não quis ser muito confiante também. Esse processo se repetiu 2 vezes mais. Eu parava, ela saía, investigava sobre sabe-se lá o quê, e depois nós continuávamos. Foi então que ela me disse que nos lugares onde ela parava, ela havia tirado a vida dos outros taxistas que foram buscá-la, mas cada vez que ela saía do carro, eles a abandonavam e iam embora. O problema não era acreditar nas palavras dela, mas tentar entender como ela os matava, uma vez que eles iam embora no táxi e a deixavam lá sozinha. A minha mente não conseguia criar nem sequer uma hipótese. Eu fiquei paralisado. Algo dentro de mim dizia que ela não estava mentindo e que era melhor eu manter a calma. A cada segundo que se passava, eu sentia o meu corpo tenso. As mãos sobre o volante tremiam e eu suava, mesmo com o ar-condicionado do carro ligado. Eu tive que disfarçar a minha respiração ofegante e de relance eu olhava para ela, que mantinha os olhos fixos em mim, esperando que eu fizesse ou dissesse algo que lhe desse motivos para acabar com a minha vida, assim como ela afirmava ter feito com os outros. Meus amigos, eu não sabia o que fazer. Eu me sentia de mãos atadas e sem opções, fazendo um esforço sobre-humano para não chorar. Então ela pediu para pararmos novamente. Eu parei, ela saiu e, em vez de investigar o local, ela deu a volta no carro e ficou parada ao lado da minha janela. Eu baixei o vidro e a última coisa que ela me disse que eu só podia ir até ali, porque foi naquela parte da estrada que ela havia morrido. Ela foi caminhando enquanto os faróis do carro a iluminavam até que ela se perdeu no meio da escuridão, descendo pelo mato. Luciano, ao chegar à cidade, eu recebi uma transferência pelo valor que ela havia me dito, e foi um valor muito grande. Eu fui o taxista que sobreviveu, e ninguém acreditou quando eu contei o que havia acontecido, exceto um dos meus colegas que manteve conversas com um dos desaparecidos, que de madrugada deixou uma mensagem dizendo que a passageira que ele pegou era linda. Ao ler isso, não me restou nenhuma dúvida. Era ela. Há coisas que acontecem no mundo sem explicação e que podem parecer ridículas para algumas pessoas, mas elas acontecem. Muitos eventos sombrios ocorrem dia após dia, e coisas estranhas como essas, muitas vezes, nós nunca ficamos nem sabendo. Muito obrigado a todos que ouviram a minha história e um grande abraço.
A misteriosa Cristina. Saudações, Luciano. Eu quero contar-lhes como, trabalhando em um posto de gasolina, eu estive muito perto do mal, tanto que ele até me dizia o que faria comigo e como faria. Foi uma das experiências mais tenebrosas da minha vida, em que um ato de valentia e honestidade fez com que eu perdesse o que eu mais amava. Por favor, eu gostaria de manter a minha identidade em segredo. Isso aconteceu há muito tempo. Eu já trabalhava há 4 anos em um posto de gasolina, onde frequentemente meus colegas eram substituídos. Se alguém durasse 2 meses, já era muito tempo. Eu não sabia porquê, mas eu sempre era mantido e os outros eram despedidos, até que chegou alguém que mudou tudo. Seu nome era Cristina. Ela era uma morena muito bonita, sem dúvida a mulher mais linda que eu já tinha visto na minha vida. Eu não podia acreditar que alguém assim se tornaria minha colega de trabalho, mas foi isso que aconteceu. Nós passávamos grande parte do dia desocupados. A frequência de carros que chegavam diminuía aos poucos, e misteriosamente meu chefe começou a aumentar o meu salário com mais frequência. Assim se passaram 3 meses. Meus turnos sempre coincidiam com os da Cristina, e na verdade eu não me atrevia a protestar. Eu gostava dela. Um dia ela me falou sobre suas ambições. Era evidente que ela queria chegar longe na vida, mas trabalhando em um posto de gasolina isso nunca aconteceria. Eu a aconselhei a tentar coisas novas, deixar aquele trabalho e encontrar algo melhor, e ela me assegurou que já estava fazendo isso. Pouco tempo depois, ela chegou feliz dizendo que encontrou uma forma de ganhar dinheiro com vendas e que isso lhe daria tudo o que ela desejava. Na semana seguinte abriram uma nova vaga no posto de gasolina. Eu pensei que demitiriam ela ou a mim, mas não. Adicionaram um novo trabalhador. Eu não esperava algo assim. E um mês depois, uma nova bomba foi instalada, uma para cada funcionário. Era estranho fazerem isso, mas eu quase não falava com meu chefe, então eu não perguntei nada. Então chegou o dia em que a Cristina me disse que havia feito um acordo e que à noite ela faria entrega do que ela começaria a vender. A questão é que eu não via nenhum produto em suas mãos e ela mantinha tudo em segredo o tempo todo. Chegou a meia-noite, estávamos os 3 lá sozinhos, então ela fez uma careta que me indicou que era o momento. Eu fiquei atento a tudo e, de repente, o nosso colega, o terceiro empregado, sofreu um infarto. Ele simplesmente caiu no chão e morreu ali mesmo. Pedimos ajuda o mais rápido que pudemos, mas de nada adiantou. Não havia como salvar a sua vida. A ambulância chegou tarde demais. Na manhã seguinte, a Cristina chegou e me deu um maço de notas, dizendo que queria compartilhar seus lucros comigo por eu ser uma boa pessoa com ela. Ela deixou claro naquele momento que éramos amigos, mas ainda assim não me revelou o que ela estava vendendo. Era evidente que isso lhe rendia muito dinheiro, mas a curiosidade me consumia. Com o passar dos dias, eu comecei a relacionar uma coisa com a outra. O próximo trabalhador que substituiu o falecido era mais jovem do que nós, cheio de vida. Dias depois, Cristina me revelou que naquela noite ela faria uma nova entrega, e na madrugada, o novo empregado morreu. Uma caminhonete muito suspeita chegou e 5 homens desceram para esvaziar todas as munições de suas armas nele. Parecia ser uma questão pessoal. A polícia fez a sua investigação, mas não prendeu os responsáveis. As coisas continuaram acontecendo incrivelmente da mesma forma pelo menos mais 2 vezes. O próximo empregado morreu atropelado por um carro que perdeu os freios, e o outro tropeçou e foi parar debaixo das rodas de uma caminhonete. Curiosamente, todos morriam nas noites em que a Cristina me dizia que faria uma entrega daquilo que ela vendia. Um dia eu a confrontei, e depois de me confessar seus sentimentos por mim, ela revelou que havia encontrado uma maneira de contatar um ente maligno
um espectro do inferno, com o qual ela negociou as almas de cada novo empregado. Em troca, ele lhe daria tudo o que ela pedisse, seja dinheiro ou qualquer outro capricho. Ela confessou que foi assim que ela se tornou tão bonita. E embora ela tenha dito que nunca pensou em fazer isso com tanta frequência como naquele momento, a ambição a venceu. Eu não podia acreditar, mas então chegou um novo empregado que substituiria o anterior. Eu disse a mim mesmo que eu não permitiria que outra pessoa morresse, e então eu chamei a polícia. Eu contei que de uma forma ou de outra, ela provocava as mortes daqueles trabalhadores. No dia seguinte ela não foi trabalhar, mas me deixou um bilhete dizendo que esperava que eu tivesse mantido a boca fechada, ou eu iria me arrepender amargamente. E então, ao chegar em casa, eu fui surpreendido ao encontrar a minha mãe caída no chão. Ela teve um ataque cardíaco. Eu chamei a emergência, mas nada puderam fazer. Eu a tinha perdido. Nunca mais eu vi a Cristina, e a cada dia eu me arrependo por não ter percebido a tempo o que estava acontecendo. Nas noites em que eu me sinto assim, eu me pergunto o que eu poderia ter feito para mudar as coisas. Mas até hoje eu não consigo encontrar uma resposta. Isso é tudo. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Manifestação e possessão. Olá, Luciano e amigos. Meu nome é William e eu sou da cidade de Itupeva, que fica no interior do estado de São Paulo. Atualmente eu tenho 20 anos e o relato que eu passo a contar agora aconteceu no ano de 2014. Eu tinha 11 ou 12 anos na época e eu me lembro perfeitamente de cada detalhe daquele dia que traumatizou a minha vida e das pessoas presentes desde então. Era meio de ano, época de Copa do Mundo. Meus tios haviam se mudado recentemente para uma casa enorme, porém bem antiga, com aquelas janelas e portas de madeira bem grandes que eram muito usadas antigamente. A chácara era bem grande e espaçosa. Havia muitas casas próximas e nela tinha um grande celeiro e tudo mais. Nós a visitamos um dia durante um churrasco de confraternização da minha família, onde nos reunimos para assistir os Jogos do Brasil na Copa. Até então, gostamos muito da casa. Inclusive, eu e meus primos queríamos muito dormir lá naquele dia, porém a minha mãe não permitiu, pois ela é evangélica e meus tios bebiam demais e eles brigavam muito depois que bebiam. Então, quando estávamos voltando para casa naquela noite, meu primo me cutucou e disse que viu uma moça que ele não conhecia acenando para ele. Na ocasião, achamos que ele estava mentindo, pois lá estavam apenas os membros da família. Dias depois, meu pai entrou de férias na empresa e iria viajar com meu avô para o Ceará para visitar os parentes deles. Minha mãe havia avisado meu pai que iríamos passar esses dias na casa do irmão dela, que no caso é o meu tio. Marcamos com a família de passarmos uns dias lá, até porque a casa era grande e tinha 4 quartos, então para dormir não haveria problemas com espaço. Éramos ao todo 5 pessoas. Eu, meu irmão, meus 2 primos, todos na mesma faixa de idade, entre 10 e 12 anos, e uma prima que tinha 4 anos.
Eu não me lembro ao certo a partir de qual dia os problemas começaram. Até porque ficamos por 2 semanas lá, mas eu me lembro perfeitamente que em um sábado à noite, a família estava toda reunida lá na casa, minhas tias, tios, primos e etc. Então, minhas tias decidiram de última hora fazer um jantar bem grande, porém não tinham todos os ingredientes necessários para os pratos que elas planejaram fazer. Meu tio, que já havia tomado todas, foi quem deu a ideia deles irem ao supermercado que ficava no centro da cidade. Era por volta das 6 da tarde e todos concordaram. Eles saíram em 2 carros, porém foram só os adultos, já que se levassem uma criança, teria que levar todos. Então, como minha tia também já havia tomado todas, nós ficamos em casa com ela. Naquele dia, ela estava muito calada e não sorridente e brincalhona como sempre era. Eu e meus primos fomos brincar no quintal e no celeiro, que era enorme, e quando começamos a escutar alguns barulhos estranhos vindos de cima do celeiro. Nós pensamos que era o meu primo mais velho que estava jogando pedra no telhado, pois ele estava brincando em cima de uma árvore. A minha tia estava na varanda nos vendo brincar, e eu notei que ela estava com um sorriso bem forçado no rosto. Meu primo mais novo era bem medroso e disse que estava vendo uma pessoa atrás da nossa tia, mas nenhum de nós estava vendo ninguém. Na hora eu senti um frio na barriga e o meu outro primo, que era mais corajoso e estava em cima da árvore, começou a encarar minha tia junto com meu outro primo. Na hora, eu e meu irmão paramos a brincadeira e começamos a olhar também para vermos se conseguíamos ver alguma coisa diferente. Meu primo desceu da árvore e disse que estava se sentindo enjoado e com vontade de vomitar. E eu também comecei a me sentir muito esquisito, porém eu não perguntei aos outros 2 como eles estavam se sentindo. Eles ainda olhavam fixamente para minha tia. E então, Luciano, eu juro, por tudo que é mais sagrado, que quando eu fixei meus olhos nela, eu comecei a sentir um grande desespero, muito medo e comecei a ter algumas alucinações. Eu via as coisas em uma velocidade alterada, tudo parecia se mover bem lentamente e eu não conseguia escutar o que ela dizia para nós. Eu apenas conseguia perceber aquele sorriso estranho no rosto dela, e então meu irmão me cutucou e eu despertei daquela espécie de transe. Ela então nos chamou para entrar, dizendo que era perigoso ficar lá fora, pois havia muitos cachorros do mato soltos naquela região e que, além de comer galinhas, eles também de vez em quando atacavam as pessoas. Enfim, entramos. Estávamos na sala, ainda nos recuperando daqueles acontecimentos, quando escutamos um estrondo vindo lá de fora. Era o barulho da porta do celeiro se abrindo violentamente. Não havia vento, estava tudo calmo e a noite estava linda. Eu comecei a sentir muito medo e aquilo era só o começo de tudo. Fomos avisar a minha tia o que havia acontecido, mas ela já estava deitada cochilando, e então deixamos quieto por medo dela acordar brava. Mas, olhando para o rosto dela, enquanto ela dormia, todos nós, não apenas eu, sentimos uma vibração negativa e opressora muito intensa sendo emanada dela. Era algo muito sufocante que nos causou um pânico sem tamanho e nos deixou muito assustados. Foi quando então a porta do celeiro se fechou novamente com um estrondo ainda maior. De onde estávamos, nós conseguimos ouvir o barulho dos cavalos dos vizinhos que começaram a ficar muito agitados. Meu primo pensou que os cavalos tinham aberto as portas do celeiro com os impactos que eles faziam na celeira, e quando saímos lá fora, não encontramos nada de diferente. O celeiro ficava a cerca de 30 metros da casa e encontramos apenas os cavalos agitados. Entramos na casa de novo e a porta do quarto da minha tia, que estava aberta, se fechou bem na nossa frente. Luciano, eu nunca vou me esquecer disso. Não havia ninguém próximo, a porta simplesmente se fechou sozinha.
Eu comecei novamente a me sentir muito mal, ao ponto de quase desmaiar. Meus primos e meus irmãos correram para o quarto ao lado e eu fui logo atrás deles. Nos trancamos no quarto e fechamos a porta e a janela de madeira. Estávamos sentindo tanto medo que mal conseguíamos falar. A gente só rezava para os outros adultos chegarem logo e um silêncio perturbador tomou conta da casa por cerca de 20 minutos mais ou menos. Eu não sei ao certo. Luciano, naquela época não tínhamos celular para ligar para os outros para contar o que estava acontecendo. Foi então que a porta do quarto ao lado começou a ser arranhada e ouvimos a voz da minha tia falando em uma língua que não conhecíamos. E os arranhões na porta estavam ficando cada vez mais fortes. A porta da sala que nos levava para fora de casa se fechou sozinha e mesmo com todos esses barulhos e com todas as coisas se batendo, nós 4 continuamos trancados no quarto, ajoelhados, rezando sem parar. Uma lembrança muito forte que eu tenho dessa ocasião foi quando a minha tia disse em voz alta: "Faça o que quiser, apenas não machuque as crianças." Depois de ouvir aquela frase, o meu coração disparou. Nós estávamos começando a pensar em fugir daquele lugar quando 5 minutos depois escutamos o barulho dos carros chegando. Eu estranhei, pois eles iriam para o centro, que ficava a uma distância considerável da chácara, mas quando abrimos a janela, nós confirmamos com os nossos próprios olhos que eram os adultos, graças a Deus, que estavam de volta. Apenas no outro dia foi que descobrimos que eles encontraram um mercado mais próximo que ficava ali mesmo no bairro onde ficava a chácara. Meu coração se acalmou e aqueles barulhos pararam quase que instantaneamente. Quando os adultos estavam perto da porta de entrada, eu escutei a minha mãe orar bem alto, dizendo que ela estava sentindo a presença de algo maligno ali dentro. Quando minha mãe perguntou onde estávamos, nós demos um grito e saímos correndo, pulando a janela do quarto e saindo pelos fundos da casa. Quando chegamos na parte da frente, eu vi a minha mãe entrando de mãos dadas com meu tio dentro da casa. E depois que eu vi a minha mãe, o meu coração finalmente se acalmou de vez. Depois que tudo aquilo passou, a minha mãe me contou que a entidade maligna que havia possuído minha tia também tentou atacar o meu tio, pois ele também estava muito alcoolizado. De alguma forma, minha tia recuperou a consciência e quando ela chegou na sala, nós vimos que ela estava com os dedos todos ensanguentados. Ela contou que isso já havia acontecido outras vezes com ela e que quase sempre quem causava esses ferimentos era ela mesma. A oração da minha mãe funcionou de certa forma. Depois desse dia, fomos embora dali e minha mãe não queria nos levar nunca mais de volta para aquele lugar. Ela na época dizia que eu e meus primos havíamos sonhado com tudo aquilo, porém, todos nós sabíamos que tudo aquilo havia sido real e só na minha adolescência, um pouco antes de eu completar 18 anos, foi que ela me confirmou que tudo aquilo que nós havíamos presenciado havia sido real e que todos os presentes naquele dia sabiam disso também. Ela ficou com medo de eu acabar ficando louco de tanto pensar naquilo e os outros acabarem também pensando que eu estava ficando maluco, pois eu sempre compartilhei essas histórias com meus amigos e ver que meu pai e ela também relatavam isso para os amigos me deixou mais confortável, pois eu estava duvidando demais da minha própria sanidade por conta daquele episódio. Eu e meus primos sempre acreditamos que aquilo tudo havia sido real, e de tanto a família dizer que havíamos imaginado tudo aquilo, nós acabamos acreditando no que eles diziam. Apenas quando a minha mãe nos contou a verdade, anos depois, que nós sentimos realmente um baque muito forte. E depois daquele dia, nunca mais visitamos aquele local. Minha mãe nos contou também que aquele lugar foi visitado diversas vezes por padres e pessoas espíritas para tentar expulsar o mal daquele lugar, e que ela tomou conhecimento de uma história de que um fazendeiro que era muito cruel com seus escravos
acabou sendo morto junto com a sua mulher pelos mesmos escravos que ele maltratava. Eles se rebelaram e cometeram o crime, e o espírito maligno daquele fazendeiro e da sua esposa ainda rondavam por lá. O aluguel era barato demais para uma chácara espaçosa e confortável como aquela, e circulavam algumas histórias pela região de que eram os espíritos vingativos do fazendeiro e da sua esposa que atormentavam quem tentava morar ali. E que até os vizinhos já presenciaram diversas situações paranormais no entorno daquela chácara. Minha tia, depois daquele episódio, não sofreu mais nenhum tipo de possessão, e pelo que os médiuns e espíritas que estudaram o caso nos disseram, naquela ocasião ela foi possuída por 2 entidades, pois a alma dela estava muito fraca por conta das bebidas que ela havia tomado. Ela até tentou parar de beber, mas ela tinha muitas recaídas e acabava se rendendo fácil ao vício, e além disso, ela dizia não acreditar em seres divinos ou malignos. Depois daquilo, eles se mudaram dali, e hoje em dia a minha tia, infelizmente, ainda sofre muito com o alcoolismo. O meu tio, o marido dela, ficou depressivo depois de 1 mês do ocorrido e hoje também sofre muito com o alcoolismo. Eles têm 3 filhos e a vida que eles levam hoje é bem triste, pois eles já tiveram muitas coisas na vida e acabaram perdendo quase tudo por causa do vício. Já eu, meu irmão e meus primos seguimos nossas vidas normalmente. Todas as vezes que tocamos nesse assunto, eu me lembro de cada cena daquele dia como se eu tivesse acabado de vivê-lo. Aquele pesadelo continuou me atormentando por anos e anos.